Viver em outro mundo. Capítulo 106. Eu posso fazer mágica. A cabeça de Zhao doía. Parecia pior do que passar por uma insônia por 10 dias. No entanto, havia também outro sentimento estranho. Uma parte dele parecia estar sonhando, como se sua alma tivesse transcendido seu corpo. Na verdade, a compreensão de magia de Zhao era muito pequena. De volta à Terra, não havia conhecimento real sobre magia, enquanto o continente Arca havia escrito registros que remontavam a dezenas de milhares de anos. A civilização da Terra se concentrou mais na invenção mecânica, mas o conhecimento da mecânica do continente Arca parou e, em vez disso, eles se desenvolveram em uma civilização mágica. Zhao havia recebido consecutivamente o conhecimento de 3 tipos de magia. No entanto, essas 3 magias não eram estranhas. Neste mundo, havia magos que aprenderam 2 ou 3 tipos de magia e os mudaram para finalmente criar um novo tipo de magia. Tais exemplos destes abundam. Por esta razão, ao longo dos anos, o primeiro-ministro da magia do continente Ark tem tentado rastrear o crescimento geométrico dos diferentes tipos de magia neste mundo, mas tem sido impossível manter registros de todos eles. De quem Zhao aprendeu esses 3 tipos de magia? Um mago de luz de 8º nível, 2 magos de terra de 7º nível e o resto eram de magos negros. O número de feitiços mágicos que ele aprenderia era uma figura muito assustadora. Pode-se dizer que Zhao recebeu muito mais informações do que da última vez. Precisamente por causa disso, Zhao sentiu muita dor. Quanto mais dor ele sentia, maiores eram os benefícios. Com os 3 tipos de magia que estava recebendo, não seria problema para ele se passar por um mago de luz ou um mago de terra, além do mago negro que já fingia ser. Zhao não sabia quanto tempo ele estava deitado na cama. Para ser honesto, as camas na vila eram muito confortáveis, então ele não se importava. Depois de algum tempo, Zhao se levantou da cama e se espreguiçou, mas então ficou chocado porque não havia mais dor e, em vez disso, sentiu-se revigorado. Na verdade, sua mente nunca esteve tão clara antes. Nesse momento, a voz veio e disse: o desenvolvimento forçado do cérebro do hospedeiro foi necessário para receber as novas informações. O cérebro do hospedeiro foi desenvolvido em 15%. Zhao congelou por um momento. Ele realmente não achava que conseguiria uma coisa tão boa. Isso não significaria que ele se tornaria um gênio. Sentiu-se orgulhoso, até ouvir a voz de Mei. Mestre, você já acordou? Zhao levantou-se rapidamente. Estou acordado. Entre. Meg abriu a porta e viu Zhao parado ali. Mestre, você está bem? Parecia que você estava com dor antes. Não é nada. Fique tranquilo, estou bem. Eu aprendi completamente como usar 3 tipos de magia. Vai dizer ao vovô Green para não se preocupar. A impressão de Zhao sobre Meg estava ficando cada vez melhor. Ela era como sua sombra, sempre ao lado dele ajudando-o em sua vida diária. Ela era uma garota digna do amor de Zhao. Zhao não cresceu no continente Ark, então geralmente, ele nunca conheceu uma mulher como Meg. De volta à Terra, as mulheres se tornaram mais independentes, mas esqueceram o que significa ser gentil ao longo do caminho. Foi justamente por isso que Zhao achou o personagem de Meg tão incrível. Ele se viu querendo expressar seu amor por essa garota, mas era tímido e um homem de poucas palavras. Zhao era um otaku e eles geralmente não expressam seus sentimentos muito bem. Meg e Zhao finalmente desceram as escadas, onde viram Green, que estava sentado na sala de estar. Olá, mestre, disse Green quando viu Zhao descendo. Vovô Green, quanto tempo eu dormi? Zhao perguntou. Mais de 5 horas, mestre. Está com fome? Meirin preparou algo para você comer. Então vamos para a sala de jantar. Quero contar a você sobre a fortuna que fiz. Agora posso usar 3 tipos de magia, então poderei me passar por 3 tipos diferentes de magos. Zhao riu. Verde também estava muito feliz. Isso é ótimo. Isso vai garantir ainda mais a sua segurança. Mas mestre, você ainda tem que praticar feitiços. Aprender magia é uma coisa, ser capaz de usar o feitiço apropriado no momento certo é outra.
Zhao assentiu. Pelo que aprendeu sobre os 3 tipos de magia, Zhao sentiu que havia subestimado o continente Ark. Havia pessoas neste mundo que eram tão poderosas que estava além de sua imaginação. Quanto mais você sabe, mais você deve ter medo. Green, Zhao e Meg foram para a sala de jantar. Bloquead e Roquead já estavam lá e, como já haviam descansado, estavam cheios de ânimo. Fazia muito tempo para eles liberarem seu poder agressivo e não precisarem se conter. Foi uma boa luta, mas agora eles estavam relaxando confortavelmente. Quando Zhao entrou, os dois disseram rapidamente: Mestre. Zhao sorriu para eles. Vocês dois parecem felizes. Vocês devem ter gostado da batalha. Que tal eu deixar vocês dois seguirem bebados outros magos negros até o pântano de Caniça para ajudá-los a capturar mortos-vivos? Os dois imediatamente balançaram a cabeça. Bem, achamos que será melhor continuarmos seguindo o mestre por aí. Zhao e Gren deram uma olhada, então eles começaram a rir. A vitória desta batalha deixou Gren e Zhao muito felizes. Eles não apenas venceram, como venceram lindamente. A força deles aumentou muito e Zhao ganhou uma nova habilidade que iria se proteger. Com tantas coisas boas vindo uma atrás da outra, é claro que eles ficariam felizes. O tempo passou e logo Meirin saiu segurando um pouco de comida. Desta vez a refeição foi diferente. Normalmente, ela fazia algo como pão e sopa, mas agora ela servia coisas como mingau de arroz e outras coisas mais próximas da comida chinesa. Isso estava relacionado a Zhao. Ele não estava acostumado com comida ocidental e preferia comer comida chinesa. Então Meirin aprendeu lentamente a cozinhá-lo. Meirin também ouviu o que eles estavam falando, então ela estava sorrindo também. Então ela se virou para Meg e disse: Meg, me ajude a servir as refeições. Mestre, você pode apenas se sentar. Zhao sorriu de volta e então se sentou. Gren também se sentou antes de se virar para Zhao e perguntar: Mestre, você já colheu os pêssegos mágicos? Zhao assentiu. Eu ia te contar antes. Antes de você entrar no espaço, os pêssegos mágicos haviam amadurecido e os peixes de fogo estavam prontos para produzir ovos. Oh, vovô Gren, como devemos dividir os pêssegos mágicos? Você não deve se preocupar com isso. Logo você terá um total de 4 pêssegos mágicos. Eu estava conversando com Meirin sobre isso, e achamos que talvez você pudesse me dar um. Quanto a Bloquead e Roquead, seus pontos fortes pode ser muito baixo. Ou talvez devêssemos dar um para Meg. No final, acho que realmente devemos dar um pêssego mágico para Laura. Assim que encontrarmos uma boa oportunidade para dar a ela, podemos fazê-lo um aliado leal ao mestre. Você concorda? Zhao pensou sobre isso. Não vejo problema em dar um pêssego mágico a Laura. Mas não podemos entregá-lo a mais ninguém. Se as pessoas descobrirem que temos esses pêssegos mágicos, nem saberemos como morremos. Zhao estava absolutamente justificado em dizer isso. Embora o peixe de fogo pudesse trazer um pouco de ouro, os pêssegos mágicos eram algo que muitos especialistas desejavam e fariam tudo o que podiam para pegá-los. Verde assentiu. Mestre está certo. Se todos descobrissem que temos esses pêssegos mágicos, então estaríamos realmente em perigo. Neste mundo, existem inúmeras pessoas fortes que poderiam nos matar. Mesmo que tenhamos espaço, seria impossível derrotar cada especialista neste continente. Viver em outro mundo. Capítulo 107. Interrogatório decepcionante. Zhao assentiu. Eu sei disso, então devemos ter cuidado. Embora Laura possa nos ajudar a desenvolver o clã Buda, não se esqueça que ela é uma empresária. O tempo que a conhecemos é muito curto. Um passo errado e estaremos em perigo. Então vamos esperar até que possamos dar uma olhada melhor em Laura para ter certeza de que ela é confiável, disse Gren. Depois do café da manhã, todos saíram da vila. Nessa época, Zhao colheu alguns rabanetes e plantou um novo lote. Uma vez que ele terminou com isso, ele tirou o corpo do guerreiro avançado. Quanto ao corpo de Garan, ele já havia revistado e encontrado um cartão de cristal que continha 1.200 moedas de ouro. Este foi um presente inesperado. Na verdade,
Quando se trata de dinheiro ou terras, o clã de Garan era muito rico. Não seria estranho para ele carregar algumas cartas de cristal. Esses cartões usam o método de identificação de sangue. Depois de receber um cartão, uma gota de seu sangue se tornaria uma senha que o identificaria como proprietário. Só você seria capaz de tirar dinheiro do cartão. Seria inaceitável que outra pessoa segurasse o cartão. Embora Garan tenha acabado com seus mortos-vivos, Zhao não conseguiu tirar o dinheiro do cartão. Mesmo assim, ele não estava disposto a jogar a carta fora, então a carta de cristal foi guardada no celeiro espacial. Agora era hora de começar a trabalhar. Zhao começou a acenar com o cajado fantasma ao redor do corpo do guerreiro avançado até que uma nuvem de gás preto envolvesse o cadáver. Este não era o mesmo gás preto de quando o bêbado transformou aquele assassino em um morto-vivo de baixo nível. Este gás preto tinha fracas luzes elétricas piscando. Um dos benefícios de usar o cajado fantasma era que não havia a necessidade de encantamentos. Para Zhao, basta escolher qual feitiço lançar. Um momento depois, o gás preto se difundiu. Então a voz veio e disse: transformação em um objeto robótico de alta classe bem-sucedida. Fortalecimento com toxinas. Fortalecimento com capacidades de ataque de longo alcance. Depois do que a voz disse, o esqueleto no chão não parecia diferente dos outros mortos-vivos no espaço. Olhando para ele com cuidado, Zhao disse: levante-se. Qual é o seu nome? Os mortos-vivos se levantaram e fizeram uma saudação. Mestre, meu nome é Noite Sem Sombras. A que organização você pertence? Quem é seu líder? Zhao perguntou. Mestre, eu pertenço aos assassinos da House of Enid, liderados pelo líder conhecido como Qiu Shadow. Mas a organização tem outra identidade no continente Ark. Também é conhecida como o grupo mercenário Night Shadow. Zhao assentiu e imediatamente perguntou: onde fica a sede desta organização a qual você pertence? A Noite Sem Sombras balançou a cabeça. Mestre, eu não sei. Os membros do grupo são criados desde a adoção e depois recebem treinamento. Nós apenas ouvimos o que o líder nos diz para fazer. No final, eu não sei onde fica o quartel-general. Zhao não pôde deixar de se sentir desapontado. Se você não sabe onde fica seu quartel-general, como escolhe uma tarefa para concluir? Os chefes da organização apenas nos dizem. Não ousamos desobedecer ou fazer perguntas, caso contrário, seríamos condenados à morte sem chance de escapar. Zhao não pôde deixar de respirar fundo. Shadowless Nietzsche era alguém que passava por sangue e morte sem fim, alcançando uma força comparável a um guerreiro de 7º nível. Mas essa organização seria facilmente capaz de matá-lo se quisesse. Quão poderosa era essa organização? Quantas pessoas no total estão nesta organização? E quão fortes elas são? Zhao perguntou rapidamente. Na organização, eu sou o que é conhecido como um assassino de nível ouro. Há 50 pessoas como eu na organização. Aqueles em um nível superior são conhecidos como assassinos de nível cristal, que totalizam cerca de 5. O restante no nível inferior é prata assassinos de nível, e seus números são muitos, em torno de 600. No final, não sei realmente quantas pessoas estão na organização. No nível mais baixo estão os assassinos de nível bronze, mas estão entre os assassinos mais comuns, ainda mais fraco do que os guerreiros de 5º nível. Os rostos de Gren e Zhao mudaram. Eles não esperavam que a organização que estavam enfrentando fosse tão poderosa. Eles tinham 50 pessoas tão fortes quanto a Noite Sem Sombras, e havia especialistas ainda mais poderosos do que ele. O inimigo deles realmente era um monstro. Nesta batalha, Zhao e todos os outros só conseguiram lidar com tal força porque seu inimigo enviou apenas 3 membros, junto com alguns ajudantes contratados, contra eles. O que aconteceria se eles despachassem toda a sua força? O clã Buda seria capaz de lutar contra um grupo tão grande de assassinos? Zhao decidiu se preocupar com isso mais tarde e perguntou: e quanto a Garan? Qual é a relação dele com o clã Purcell? A Noite Sem Sombras balançou a cabeça. Não há relacionamento. Quando recebemos esta tarefa do líder,
Recrutamos Garan para lidar com você, mestre. Zhao não pôde deixar de suspirar de decepção. Pelas palavras de Shadowless Need, parece que Garan era apenas um peão que fingia ter uma conexão com o clã por seu. Infelizmente, ele foi a escolha certa para recrutar para esta batalha porque a magia de luz seria útil para enfrentar um mago negro. Se não fosse pelo espaço tornando os mortos-vivos imunes a seus feitiços de luz, eles provavelmente não teriam vencido. Com esse pensamento aqui, Zhao acenou com a mão e trouxe os esqueletos dos três magos. Quando os gêmeos de Garan e Jia Xiling apareceram, Zhao e Gren não puderam deixar de se sentir surpresos por um momento. Esses três magos mortos-vivos eram diferentes em comparação com o que eles esperavam. O morto-vivo Garan não era o mesmo que os outros mortos-vivos no espaço. Seu esqueleto era quase branco transparente, quase como se ele fosse esculpido em diamante puro. Exalava um sentimento sagrado. Como um esqueleto poderia fazer as pessoas sentirem que era sagrado? Isso foi muito estranho, certo? Isso era o que Zhao e Gren estavam pensando em seus corações. Eles então olharam para os gêmeos mortos-vivos de Xiling. Esses dois irmãos também não eram iguais aos outros mortos-vivos no espaço. Seus esqueletos tinham um tom amarelo, quase como se fossem feitos de algum tipo de esmeralda amarela cristalina. Era muito bonito, mas também dava a sensação de ser tão calmo quanto uma montanha. Agora que Zhao pensou sobre isso, o morto-vivo Shadowless Need também deu uma sensação diferente dos outros mortos-vivos no espaço. Embora seu esqueleto parecesse o mesmo, dava uma sensação de frio e perigo extremo, como uma cobra à espreita na escuridão. Este sentimento não era tão óbvio, e neste continente, apenas os fortes seriam capazes de esconder suas auras. Isso foi o suficiente para provar o quão forte Shadowless Need era, embora ele agora fosse apenas um esqueleto morto-vivo. Na verdade, quando alguém se transforma em morto-vivo, sua força inevitavelmente enfraquece. Como Garan, que originalmente estava no 8º nível, mas se tornou um morto-vivo no 6º nível. Porém, como ele foi fortalecido pelo espaço, pode-se dizer que ele poderia lutar ombro a ombro contra alguém do 7º nível. Zhao fez mais algumas perguntas a Garan, mas o resultado foi o mesmo de quando Zhao questionou o Shift. Garan ainda tinha suas habilidades, mas perdeu todas as memórias da época em que o estava vivo. Decepcionado, Zhao suspirou e colocou Garan dentro do celeiro espacial. Além disso, ele mudou o nome de Garan para Gam e também renomeou os gêmeos Jia Xiling como Jieshi. Quanto ao guerreiro que era o líder daquele exército mercenário, Zhao permitiu que ele continuasse comandando aquele exército, que agora era morto-vivo, assim como o exército de mortos-vivos do pântano de Carniça. Os únicos que ele não comandaria eram os mortos-vivos de Zhao, Drunk e os magos negros, Gama, Shi e Ji, bem como Shadowless Need e os assassinos mortos-vivos. Zhao sabia que Bêbado não era realmente um comandante. Sua única experiência foi como mago negro trabalhando em um pequeno grupo. Mas aquele guerreiro não era o mesmo. Ele passou sua vida pesquisando os assuntos da guerra. Então Zhao o deixou comandar seu exército de mortos-vivos, libertando o Bêbado do trabalho. Quanto a Shadowless Need, já que ele era proficiente em assassinato, ele controlaria todos os assassinos mortos-vivos. Isso joga em seus maiores pontos fortes. Notas do tradutor: você já notou que a palavra bunda está na palavra assassino 2 vezes? Viver em Outro Mundo capítulo 108. Mundo problemático. Assim que terminaram tudo no espaço, era hora de ir para o castelo da Montanha de Ferro. Bêbado e alguns magos negros foram enviados para o pântano, enquanto Scales e Brick, mais 500 mortos-vivos, foram deixados para guardar o castelo. Eles então foram para a mansão Stony Mountain, onde os 3 magos mortos-vivos Gama, Shi e Ji, mais 200 guerreiros mortos-vivos e 100 assassinos mortos-vivos, foram ordenados a guardar a propriedade. O solar era um lugar muito importante porque era onde receberiam os coelhos de olhos azuis e esperariam por Laura. Zhao estava muito confiante de que eles conseguiriam sua cooperação. Afinal, eles saíram em boas condições. Já era dia quando eles deixaram a vila e foram para a mansão.
A batalha contra o exército de Garan não durou mais de 2 horas. Mas depois de descansar no espaço e comer, demorou mais do que isso. Agora eram 9 da manhã. Havia uma névoa negra envolvendo a propriedade, impedindo qualquer um de ver o interior. Desta vez foram os magos negros, Edge e Punch, criando a névoa negra. Embora Zal agora pudesse fazer isso sozinho, às vezes ele poderia precisar ir para o espaço ou viajar para o castelo. Então os dois magos negros eram necessários para manter a névoa negra. Da última vez, eram Scales e Brick que guardavam a mansão, enquanto Edge e Punch guardavam o castelo. Mas Zal decidiu inverter suas posições. Ele queria que eles se familiarizassem com os dois lugares. Fazê-los entender o terreno era necessário para que eles mostrassem suas maiores forças de luta. Para os dois magos negros, junto com Gama, guardando a mansão, isso deu a Zal um sentimento muito reconfortante. Quanto ao castelo, para ser sincero, Zal não estava tão preocupado com isso. Ficava nas profundezas de Blackwast e, com a ameaça do pântano de Caniça, a maioria das pessoas não iria até lá. Além disso, Zal tinha espaço, o que permitiria que ele se teletransportasse para lá no menor tempo possível. Com essa medida de segurança, Zal não precisava se preocupar com isso tanto quanto com a mansão. Pelo contrário, a mansão estava em uma situação mais perigosa. Era muito perto da cidade de casa. Se aquela cidade decidisse despachar tropas, levaria apenas 2 dias para que chegassem ao sopé da montanha pedregosa. Para Zal, isso era uma grande ameaça. Embora ele pudesse trazer as pessoas para a segurança dentro de seu espaço, isso ainda não protegeria a mansão. Eles precisavam da mansão como sua fortaleza. Claro, com espaço, era possível para Zal apenas derrubar aquelas tropas, mas ele não queria expor seus poderes muito cedo. Afinal, o clã por seu estava prestando atenção neles. Mais importante, aquela força misteriosa também os estava observando, o que deixou Zal desconfortável. Pode-se dizer que Zal era uma pessoa insegura. Após a batalha contra Garan ontem, ele sabia que ainda mais pessoas prestariam atenção neles. E assim que começassem a negociar com Laura, essas pessoas prestariam atenção no que compraram e não poderiam comprar mercadorias do castelo em Blackwast. Era por isso que a mansão em Stone Mountain era tão importante para o clã Buda. Era sua única conexão com o mundo exterior. Era onde eles obtinham informações, obtinham suprimentos ou vendiam coisas. Não adiantava tentar fazer transações no Blackwast. Se o clã Buda ousasse fazer isso, o clã por seu entraria em cena. Era por isso que a mansão era particularmente importante. Portanto, o único problema era que eles não podiam deixar ninguém saber que o clã Buda era o dono da mansão. Entre os nobres do Império Aksu, o clã Buda era definitivamente um tabu. Eles não queriam que o clã Buda se levantasse novamente. Se eles descobrissem o que o clã Buda estava fazendo, esses nobres fariam o possível para suprimi-lo. Zal não tinha confiança para manter o clã Buda seguro. Mas enquanto eles não se revelassem como o clã Buda, com sua identidade atual, ninguém iria querer mexer com eles. Isso porque ele agora era conhecido como um mago negro. Ninguém estava disposto a provocar um mago negro. Sempre que as pessoas no continente mencionavam magos negros, elas também pensavam em cobras venenosas. Essa cobra vai te morder, e mesmo que você não morra por causa de suas toxinas, você pelo menos ficará aleijado. Mais importante, mesmo que você tenha conseguido matar a cobra, não adiantará nada se o veneno dela já estiver em seu corpo. Ninguém quer mexer com uma cobra venenosa, assim como ninguém quer mexer com um mago negro. Especialmente um mago negro que foi capaz de derrotar Garan e seu exército. Desta vez, a perda de Garan foi bastante pesada. Ele era um mago de luz de 8º nível que tinha 2 magos de terra de 7º nível, 3 guerreiros de nível avançado, 100 assassinos e 300 mercenários contratados, e ainda assim ele foi derrotado. Essa força era equivalente à força de um pequeno clã. A derrota de Garan foi como um poderoso impedimento contra qualquer um que estivesse pensando em tentar derrubar Zal, o Mago Negro. Agora, Zal estava parado ao lado da árvore de Jinkigo no quintal da mansão.
Ele suspirou e olhou para cima, mas o manto de escuridão sombreava a luz do dia. Ele se sentiu deprimido. Ele realmente não gostava de lutar e, em vez disso, só queria uma vida segura e fácil. Meg estava ao lado de Zhao e, quando ouviu suspirar, não pôde deixar de sentir curiosidade. Mestre, por que você está suspirando? Zhao se virou e olhou para a mulher que era doce como uma criança. Em suas mãos estava o livro de ferro de Garan, que Zhao deu a ela. Ele não precisava desse livro porque o espaço já o havia analisado e agora ele poderia usar seu poder com seu cajado. Além disso, Meg realmente amou este livro. Ela até o segura enquanto dorme à noite. Zhao deu um sorriso triste. Meg, por que tantas pessoas gostam de lutar? Eu não quero lutar. Eu sei que existem aqueles que lutam para fazer uma vida melhor para si e para as pessoas ao seu redor, mas por que eles devem me forçar a lutar contra eles? Meg olhou para Zhao. Pode ser o mesmo corpo, mas ela não conseguia ver nenhuma sombra do passado de Adão. No passado, Adão era ignorante, ganancioso e lascivo. Ele nunca diria essas palavras tímidas. Mas agora via Zhao, que era de boa índole e irresponsável, mas também sentimental. Essas duas personalidades eram completamente diferentes. No entanto, me gostou deste Zhao em vez do Adão original. Mestre, mesmo que você não queira lutar, outros virão lutar com você. Se você tiver algo que os interesse ou se você for uma pedra de tropeço, eles não hesitarão em te derrubar. Não passam de ervas daninhas à beira da estrada. Desde que algo os interesse, eles fariam qualquer coisa para obtê-lo. Zhao olhou para o céu e murmurou. Interesses. Ah, sim, interesses. No final, eles ousariam fazer qualquer coisa que lhes interessasse. Este é realmente um mundo preocupante. Ele deu uma risada triste. Meg não sabia o que dizer, mas seu coração estava suspirando. Este mundo. Ambos de repente ouviram passos. Viver em outro mundo. Capítulo 109. Sean, Zhao e Meg se viraram. Era verde. Gren vestiu sua armadura. Para outros, usar armadura em seus corpos seria complicado, mas não incomodava Gren. Seus passos eram normais e até pareciam etéreos. Graças aos benefícios do espaço, a força de Gren atingiu o pico do 8º nível. Ele estava apenas esperando a oportunidade de fazer uma descoberta e se tornar um guerreiro de 9º nível. Então ele estaria entre as poucas pessoas mais fortes do mundo. Todo grande clã precisava de um especialista extremamente forte. Caso contrário, esse clã não teria como escapar da má sorte de ser engolido. O clã Buda foi um desses exemplos. Embora Gren e Merin fossem especialistas muito fortes no 8º nível, não era nada em comparação com o 9º. Com esses dois, o clã Buda pode ser considerado muito poderoso, mas não invencível. Ainda assim, embora eles não tenham sido capazes de impedir o banimento do clã Buda, com sua força, eles foram capazes de impedir que os nobres tentassem eliminar completamente o clã Buda. Quando Zhao viu Gren subir, ele perguntou, Vovô Gren, está na hora? Eles estavam esperando que alguém da Marquet Company enviasse os coelhos que Gren comprou. Foi por isso que Zhao fez essa pergunta. Verde assentiu. Eles chegarão em breve. Com 100 moedas de ouro, comprei um total de 300 coelhos de olhos azuis. E com as 10 moedas de ouro restantes, comprei 5 gnus escamados, que serão usados para puxar as carruagens que transportam os coelhos. Os gnus com escamas eram uma besta espiritual comum no continente. Embora não fossem rápidos na corrida, eram muito fortes, tornando-os adequados para carregar coisas. Zhao concordou com esta compra. Embora eles pudessem ter apenas pedido a Marquet Company para ajudar com o transporte, comprar os gnus escamados foi a escolha certa. Assim que ele os trouxesse para o espaço, os gnus escamados se reproduziriam, tornando-se outra fonte de renda. Vovô Gren, lembre-se de não permitir que eles conduzam as carruagens até a vila, ou então eles serão atacados pelos mortos-vivos, disse Zhao. Verde assentiu. Bem, eu vou fazer os arranjos. Ele não se opôs a Zhao usando os mortos-vivos para parar aquelas carruagens. Afinal, Zhao não estava apenas fingindo ser um mago negro.
mas um necromante que usava magia negra. Se ele não usasse seus mortos-vivos, isso não seria normal. Pode-se dizer que se havia um mago no continente que não usava escravos, era um mago negro, já que alguns deles podiam apenas convocar esqueletos mortos-vivos para fazer seu trabalho. Além disso, os mortos-vivos eram mais fáceis de usar do que os escravos. Então, agora, Zhao enviando alguns mortos-vivos humanoides para ajudar Gren com as carruagens era completamente normal. Xian trabalhava para a filial da Marquet Company no Ducado de Purcell. Ele era apenas um pequeno mordomo e seu trabalho principal era administrar os carregadores. Sua posição na empresa não era tão alta. Mas Xian também tinha outro emprego. Ele também foi responsável por encontrar notícias para a empresa Marquet. Ele tinha uma maneira especial de descobrir as coisas, que era verificar as mercadorias que estavam sendo transportadas. Isso permitiu que ele coletasse muitas informações úteis. Parecia difícil, mas na verdade não era. Você poderia dizer muitas coisas pelas coisas que as pessoas movem no Ducado de Purcell. Mesmo que o material estivesse embrulhado, você poderia saber o que era pelo tamanho e peso. A empresa Marquet era uma empresa bem conhecida em todo o continente e, portanto, havia muitas pessoas em um relacionamento cooperativo com eles. Um deles era Xian, a quem ninguém prestava atenção por causa de seu trabalho braçal. Eles não suspeitariam que ele reunisse informações, algumas das quais eram bastante úteis. Ninguém no continente, incluindo Xian, já tinha ouvido falar do mago negro chamado Zhao antes. Mas recentemente, ele se tornou um nome familiar no Ducado de Purcell. Até os mendigos sabiam quem ele era. O máximo que Xian conseguiu descobrir até agora foi que Zhao tinha a medalha de ouro VIP da empresa Marquet, que continha o símbolo Bana. Isso pode significar que aqueles rumores de Zhao salvando Laura podem ser verdadeiros. Por causa disso, ele queria prestar mais atenção em Zhao. Quando Gren veio comprar coisas, Xian imediatamente foi até a empresa Marquet e ganhou a tarefa de ajudá-lo a montar os coelhos de olhos azuis nas carruagens e transportá-los para Stony Mountain. Xian estava muito entusiasmado em ajudar Gren, buscando maneiras de agradá-lo. Ele queria deixar uma boa impressão e fez o possível para conversar com Gren a caminho de Stony Mountain. Todos no Ducado de Purcell sabem que um mago negro muito poderoso e misterioso agora vivia em Stony Mountain. Mas era apenas uma montanha desolada com nada além de rochas e pedras. Como as rochas poderiam ser úteis para a magia negra? Foi porque ninguém sabia que muitos rumores sobre o Mago Negro surgiram na cidade de casa. Dizem que ele estava preparando um poderoso feitiço para atacar a cidade de casa. Dizem que ele estava coletando cadáveres para ajudá-lo a praticar magia negra. Dizem que ele estava usando a fonte termal para lavar o corpo com algo maligno. De todos esses rumores voando de um lado para outro, nenhuma boa palavra foi dita. Mas Xian sabia que o que as pessoas estavam dizendo não era verdade. Depois de ganhar a vida coletando informações para a empresa Marquet, Xian tinha algum conhecimento sobre magos negros. Ele foi muito claro sobre o fato de que os magos negros simplesmente não eram tão terríveis quanto dizem os rumores. Eles apenas agiram um pouco estranho. Na verdade, havia muitos magos negros que eram bons. Muitas das formas de tratar traumas foram criadas por magos negros. Mas no continente, os magos da luz eram muito populares, enquanto os magos negros não eram bem-vindos. No entanto, esses rumores não tinham nada a ver com Xian. O que mais o preocupava era descobrir mais sobre Zhao, o mago negro, e era por isso que ele estava indo para Stony Mountain. Xian não fazia parte do clã Marquet, mas era uma das pessoas leais a Laura Marquet. Supostamente, o pai de Laura, Kevin Marquet, era péssimo nos negócios. Então ele foi designado para administrar a filial da empresa Marquet no pequeno ducado de propriedade do clã Purcell. Mas nem todos imaginavam que Laura era tão boa nos negócios, com habilidades impressionantes o suficiente para substituir o pai. Agora ela tinha um confidente em cada loja que administrava, e Xian era um deles. A lealdade de Xian era apenas para Laura e, por causa disso, ele estava preocupado com Zhao.
Com todos esses rumores de Zhao salvando Laura ou tentando matar Laura, no final, ele tinha que saber que tipo de pessoa Zhao era. Mas Xian não achava que faltando menos de um dia de viagem para Stone Mountain, Gren diria a eles para continuarem transportando a carga, enquanto ele corria na frente. Embora Xian não soubesse por que Gren queria comprar tantos coelhos de olhos azuis, ele não perguntou. Ficou claro que havia algumas coisas que nunca deveriam ser feitas. Assim que Xian alcançou Stone Mountain, ele pôde ver que estava envolto por uma névoa negra. Embora esse cobertor de escuridão fosse muito estranho, Xian sabia que não era algum tipo de magia ofensiva, e sim simplesmente bloquear a atenção das pessoas. Xian parou no sopé das montanhas. Ele não sabia o que fazer a seguir até que de repente ouviu uma explosão de passos. Junto com os passos veio o som de ossos estalando no chão. Quando Xian e seus homens ouviram esses sons, eles não puderam deixar de sentir medo. De repente, eles viram Gren, que usava a armadura completa, aparecer na frente deles. Xian realmente não sabia o nome de Gren. Ele só sabia que era um guerreiro muito forte e um servo do Mago Negro. Xian foi cumprimentar o guerreiro, mas de repente ele parou e seu rosto ficou pálido. Isso porque atrás de Gren havia muitos mortos-vivos. Gren trouxe 20 mortos-vivos humanoides para ajudá-lo com as carruagens. Esses mortos-vivos costumavam ser guerreiros comuns, mas agora tinham a aparência de esqueletos verdes escuros. Eles simplesmente pareciam monstruosos. Notas do tradutor: carregadores são pessoas que carregam ou transportam coisas como seu trabalho. Notas do tradutor no 2, para quem não se lembra. O símbolo da empresa Marquei é umbana, que é um tipo de flor. Viver em outro mundo. Capítulo 110. Cavalaria. Foi porque esses mortos-vivos verdes escuros pareciam tão aterrorizantes que Xian e seus homens sentiram medo. Esses mortos-vivos simplesmente não devem ser tratados com leviandade. Observando suas expressões, Gren disse: não se preocupe. Esses mortos-vivos foram convocados por meu mestre e não irão atacá-lo aleatoriamente. Bem, parece que você concluiu sua tarefa com sucesso. Como agradecimento, aqui estão algumas moedas, Xian. Compartilhe com seus irmãos. Vocês podem voltar agora. Gren deu a Xian 5 moedas de ouro. Não era pouco dinheiro. Xian tinha um total de 10 homens com ele, o que significa que cada um receberia 5 moedas de prata. Para esses carregadores, isso era considerado uma pequena fortuna. Mas embora tenha pegado as moedas de ouro, Xian não ficou feliz. Caro guerreiro, que tal nos deixar ajudá-lo a trazer as carruagens montanha acima? Verde balançou a cabeça. Meu mestre não gostaria que você o incomodasse em sua casa. Você deve voltar. Com um aceno, os mortos-vivos correram para assumir 4 das carruagens. Gren então olhou para Xian com olhos frios. Xian, deixe-me lembrá-lo de que esta montanha está cheia de mortos-vivos. Com apenas algumas palavras, eu poderia ordenar que eles atacassem você. Honestamente, é melhor você ir para casa. Com isso, Gren subiu em uma carruagem e entrou na névoa negra. Levou apenas 2 passos antes que você não pudesse ver sua sombra. Depois que Gren saiu, Xian não pôde deixar de suar frio. Ele sabia que Gren devia ter descoberto que ele queria dar uma olhada. Xian era um guerreiro de 4º nível. Embora ele não soubesse em que nível Gren estava, ele sabia que era muito mais alto que o dele. Se Gren quisesse matá-lo, seria quase como estrangular uma formiga. Xian imediatamente se virou para os carregadores e disse: vamos voltar. Todos eles se viraram e voltaram para a cidade de casa. Seus rostos estavam pálidos. Gren havia descoberto há muito tempo o que Xian estava fazendo porque o desempenho de Xian era um pouco entusiasmado demais. Sabendo quão sensível era sua identidade, Gren não podia deixar as pessoas virem vê-los. Caso contrário, eles acabariam em perigo. A partir de agora, havia um total de 5 carruagens subindo a colina em direção à mansão. Cada carruagem estava cheia com 60 coelhos. Esses coelhos eram praticamente iguais aos encontrados na terra. A única diferença eram seus olhos azuis.
Cada carruagem estava equipada com 30 gaiolas de madeira e havia um par de coelhos em cada gaiola. Felizmente, essas carruagens eram grandes, caso contrário não caberia tudo. Zhao estava parado no pátio da mansão quando viu as carruagens entrarem. Cada uma era puxada por um gnu com escamas. Eles tinham 2 metros de altura e cresceram escamas do tamanho de unhas, além de pelos nas fendas dessas escamas. Olhar para essas criaturas deixava as pessoas desconfortáveis. Suas cabeças eram semelhantes a cavalos, mas tinham chifres que eram um pouco como os gnus da terra. No entanto, seus corpos não pareciam tão suaves e fortes. Em vez disso, seus corpos eram mais parecidos com vacas do que com cavalos. Apesar disso, suas pernas mostravam que deviam ter boa resistência. Quando Gren viu Zhao olhando para eles, ele sorriu. Mestre, o que você acha desses gnus com escamas? Zhao assentiu com a mão no queixo. Eles são bons. Eles serão úteis para puxar coisas no futuro. Vovô Gren, me ajude a remover essas coisas. Zhao, Gren e os mortos-vivos abriram as gaiolas dos coelhos de olhos azuis. O tempo todo, Zhao os trouxe para o espaço. Uma vez que os coelhos de olhos azuis estavam no espaço, a voz imediatamente veio e disse: descoberta de novo animal. Identificando. Mamífero, Lagomor paliaporidae, variante do coelho orelhudo. Nível 3. Com base em dados de animais, eles poderiam ser criados no rancho. Esses coelhos agora podem ser comprados na loja. O tempo de maturação dos coelhos jovens é de 10 horas. Eles podem se reproduzir em intervalos de 8 horas. Eles só podem se reproduzir 5 vezes, cada vez criarão 10 novos coelhos. Eles se alimentam a cada 4 horas. Devido à variação genética, os coelhos podem atacar com flechas de água. O alcance do ataque é de 10 metros. O poder de ataque é baixo. Zhao ficou muito satisfeito com o que o espaço lhe disse sobre os coelhos de olhos azuis. Embora só pudessem se reproduzir 5 vezes, cada coelho seria capaz de render-lhe um total de mais 50 coelhos, e seu tempo de maturação era muito curto. Não demoraria muito para que o rancho estivesse funcionando. Depois disso, Gren separou os gnus escamados das carruagens e Zhao os trouxe para o espaço. Uma vez que os gnus estavam dentro do espaço, a voz imediatamente voltou e disse: descoberta de novo animal. Identificando. Mamífero, variante de gnus de touros. Nível 3. Com base em dados de animais, eles poderiam ser criados no rancho. Esses gnus agora podem ser comprados na loja. O tempo de maturação dos gnus jovens é de 12 horas. Eles podem se reproduzir em intervalos de 8 horas. Eles só podem se reproduzir 5 vezes, cada vez criará 5 novos gnus. Eles se alimentam a cada 2 horas. Devido à variação genética, os gnus podem criar um corpo de pedra com duração de 2 horas. O poder defensivo é baixo. Ao ouvir isso, Zhao não pôde deixar de rir. O gnu escalado era realmente algo bom. Depois que Zhao enviou os coelhos e gnus para o espaço, Gren queria ver que expressão Zhao faria. Vendo Zhao com uma expressão feliz, Gren não pôde deixar de se sentir aliviado. Mestre, podemos entrar no espaço e olhar os gnus e coelhos? Zhao se virou e encarou Gren, e viu quanto ele ansiava por isso. Ele riu. Bem, vamos ver. Claro, eles tiveram que trazer Mei também porque Zhao, Gren e Meg eram os únicos na mansão. Bloqueade, Roqueade, Meirin e os escravos estavam no castelo, onde havia muitas coisas que precisavam fazer. Zhao trouxe Gren e Mei diretamente para o rancho espacial. Quando eles entraram, não puderam deixar de congelar por um momento. O pasto da fazenda era um lugar muito grande e aberto. 300 coelhos de olhos azuis estavam vagando por aí e, embora fossem um pouco maiores que os da terra, ainda eram pequenos o suficiente para que a grama os bloqueasse de vista. Zhao não esqueceu que esses coelhos de olhos azuis e gnus com escamas precisavam ser alimentados. Ele trouxe umas folhas de rabanete, que o espaço automaticamente transformou na grama que esses coelhos e gnus comem. Quando Gren viu todos esses coelhos em todos os lugares e os gnus correndo,
Ele não pôde deixar de dar a Zhao um sorriso irônico. Mestre, tudo bem? Vai ser difícil dar atenção a todos eles. Zhao riu levemente. Basta olhar para isso. Com pensamento, ele trouxe uma flauta, que era uma das ferramentas do rancho espacial. Uma melodia saiu da flauta e, de repente, todos os animais correram para frente e se alinharam na frente de Zhao. Gren e Meg olharam para isso, nunca esperando que o espaço tivesse tal função. Depois de um tempo, Zhao sorriu e acenou, e aqueles coelhos ígneos fugiram. Vendo isso, Gren não pôde deixar de murmurar. O espaço poderia realmente alinhá-los. Também poderia movê-los em grupos e fileiras, como soldados. Vovô, o que você está dizendo? Meg riu quando ouviu o que Gren estava murmurando. Gren se recuperou um pouco, então riu. Eu só estou falando besteira. Não há como os animais se moverem como tropas. Quando lhe disse isso, ele de repente congelou por um momento como se pensasse em algo. Seus olhos brilharam quando ele se virou para Zhao. Mestre, essa habilidade de alinhar os animais pode ser feita do lado de fora? Zhao ficou surpreso, mas murmurou, não sei. Deixe-me ver. Posso usar a função de formação fora do espaço? A voz veio imediatamente. A função de formação pode ser usada fora do espaço. Desta vez, Gren não precisou de Zhao para ajudá-lo a entender o que o espaço dizia. Ele começou a rir. Ótimo. Isso é realmente ótimo. Zhao e Meg ainda não entenderam. Vovô, do que você está falando? Meg perguntou. Vendo o olhar perplexo dos dois, Gren não pôde deixar de soltar uma leve risada. Ah, em uma cavalaria, um grupo de cavaleiros se enfileiraria em uma formação. Quando eles atacassem o inimigo, eles começariam avançando. Mas de onde você acha que vem o poder de uma cavalaria? Vem de atacar juntos em uma formação mantida. Zhao e Meg não entendiam de assuntos militares, mas depois de ouvir Gren, seus olhos brilharam. Todos sabiam do grande poder de uma cavalaria, mas ainda enfrentavam um problema difícil. Esse problema eram as bestas que eles estavam montando. Você poderia ensinar disciplina a um cavaleiro, mas não poderia ensinar disciplina à besta que ele montava. Claro, no começo é fácil alinhar a cavalaria em uma formação organizada. Mas depois que começaram a correr, foi difícil manter a formação. Se pudesse ser mantido, o poder de seu ataque aumentaria muitas vezes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.